século XIX, o mundo em geral não tinha muita noção da higiene e do saneamento básico. No Brasil, não poderia ser diferente, né? E se hoje tomamos nossos banhos diários com prazer, nossos antepassados não eram tão animados assim. No Brasil do século XIX, as casas não eram limpas com frequência. Eram, na verdade, imundas. A higiene era ainda pior nas cozinhas, fossem de pobres ou de ricos. Em muitas cozinhas não se usava limpar o chão. Por isso, havia uma camada lamacenta com mistura de gorduras, água, pegadas e restos de alimentos. O geólogo inglês John Maui visitou o Rio de Janeiro e foi recebido, pessoalmente, por Dom João VI, no ano de 1810. Em seu relatório de viagem, ele escreveu: "A cozinha das casas é um compartimento imundo, com o chão lamacento, desnivelado, cheio de poças d'água, onde armam fogões no chão e cozinham as carnes em panelas de barro." A verdade é que raramente o interior das habitações era limpo. Quando muito, era varrido com uma vassoura de palha, tirando apenas o excesso de sujeira superficial. Como os penicos ficavam nos quartos, o mau cheiro era impregnado. Então, antes de dormir, era comum que queimassem ervas de cheiro para espantar os mosquitos e aliviar o odor. E por falar em penicos, esses estavam em toda parte, e seu conteúdo, sempre fresco, era jogado nos quintais e córregos. Nas cidades do litoral, eram jogados nas praias mesmo. O comerciante inglês John Lubbock, que visitou o Brasil em 1818 e viveu no Rio de Janeiro por 10 anos, registrou os costumes da nossa terra de forma minuciosa, e sua obra é até hoje uma fonte de pesquisa riquíssima. Em um trecho do seu livro, ele conta que a pior inconveniência doméstica era a tina, um compartimento destinado a receber todas as imundícies da casa. As tinas eram feitas de barro e tinha cerca de 3 palmos de altura. Suas funções vergonhosas fazem com que estivesse sempre escondido num canto do quintal, até que enchessem por completo. No litoral do Rio de Janeiro, as tinas eram esvaziadas nas praias, geralmente por escravos. Quando chovia, eram esvaziadas nas ruas. O monturo de lixo e restos de comida secava sob o sol, e o cheiro vocês podem bem imaginar. E por falar em ruas, não havia nenhuma higiene nesses espaços. Os restos de fezes, comida e lixo ficavam amontoados por todo lado. Para disfarçar o mau cheiro, cobria-se o lixo orgânico com galhos de cicuta, uma planta popular de cheiro forte, conhecida como erva salsa. Como sabemos, o Brasil é um país tropical. Toda a região litorânea é bastante quente, seja verão ou inverno. O que mais chamava a atenção dos europeus que nos visitavam durante a era vitoriana é que nessa época o brasileiro já tentava se livrar das vestimentas impostas pelos costumes portugueses. Em outro trecho do livro de John Lubbock, ele se mostrava indignado com a falta de alinhamento dos ternos masculinos. Ele contou que os homens não usavam nada por baixo da camisa e que abriam os botões até o peito, arregaçando as mangas das camisas. Além disso, segundo o autor, era costume que os homens tirassem as meias e os sapatos sob a mesa de jantar, a fim de se livrar do calor, sem qualquer decência, algo absolutamente inadmissível na Europa. E por falar em mesa de jantar, a falta de modos dos nossos antepassados assustava muito os europeus, que se achavam a nata da civilização. Lubbock também contou em seu livro que havia um costume estranho entre as famílias nas suas refeições diárias. Enquanto o marido comia à mesa, usando uma colher, a esposa sentava-se ao canto da sala ou da cozinha com um prato no colo, usando as mãos para comer. Ao lado da esposa, os filhos pequenos, sentados no chão, comiam com mão, espalhando a comida pelo chão sujo.
Além disso, o prato do chefe da família era servido como uma montanha. Os melhores e maiores pedaços de carne eram servidos para ele. Os pedaços de carne eram levados na boca com as mãos. Não era comum o uso de facas durante o jantar tradicional. Os guardanapos, segundo o autor, definitivamente não eram costume dos brasileiros no início do século XIX. Nem mesmo na casa do governador lhe foi oferecido nada parecido com um. A higiene pessoal não era também um costume dos colonos. Os registros da época relatam que os odores do corpo era comum em todos e que a sensibilidade olfativa das pessoas era bem tolerante. Isso quer dizer que as pessoas fediam, principalmente de CC, mas não percebiam isso. Enquanto na Europa as pessoas iniciavam os ritos de higiene íntima, no Brasil ainda estávamos longe disso. Mesmo com o calor comum de um país tropical, o banho diário não era hábito. No século XIX, os colonos brasileiros ainda acreditavam que lavar o corpo com frequência tirava o verniz protetor da pele e deixava o organismo exposto a doenças. Se não tomavam banho com frequência, lavar a cabeça então era uma raridade. Sabe-se que em meados do século XIX houve um surto de piolhos que infestou grande parte da população. Os registros do Sr. Lucock mostram que, assim como na era medieval, por toda parte via-se pessoas catando os piolhos uns dos outros em público. E acredite, para tratar a infestação dos bichos, usava-se vinagre, muitas vezes diluído à urina de um homem. Diziam ser um santo remédio.